Glória a Deus. Boa noite. Paz seja convosco. Quantos filhos dele, quantos filhos gerados por esse amor nós temos aqui, diga amém. Abra sua Bíblia nesta noite no livro de Salmos. Salmos capítulo 91. Salmos 91, verso 1. Aleluia. Glória a Deus. Nós iremos nesta noite receber a liberação das promessas do Salmo 91. Eu creio que há algo poderoso nesse salmo para a sua vida. Amém? Salmos 91, verso 1 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Feche sua Bíblia, coloque ela à altura do seu coração e diga comigo: o que habita no esconderijo do Senhor, diga, a sombra do Onipotente descansará. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós já te adoramos, louvamos o teu nome e queremos nessa noite ouvir a tua palavra, que a tua palavra encontre morada no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sente, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero falar nesta noite das bênçãos do Salmo 91. O Salmo 91 é, sem sombra de dúvida, o salmo mais conhecido, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, se não for o mais conhecido. E existe inúmeras promessas contidas neste salmo. E hoje nós sairemos desse lugar, retornaremos aos nossos lares com duas promessas vivas para nossa casa. O Salmo 91, ele tem sido um amuleto para algumas pessoas, não para você, que faz a Bíblia ter vida lá na sua casa, mas para algumas pessoas o Salmo 91 é um amuleto. Está lá a Bíblia aberta no Salmo 91, aquela página do Salmo 91 já está amarela, cheia de poeira. A maioria das pessoas nem sabem o que verdadeiramente está escrito ali no Salmo 91. Algumas pessoas não sabem nem quantos versículos tem ou contém o Salmo 91. Nós iniciamos hoje uma jornada. Durante alguns domingos estaremos ministrando a bênção do Salmo 91 sobre a sua casa. E hoje você vai sair daqui com no mínimo duas promessas vivas, não somente a Bíblia aberta, mas promessas vivas para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Nós vamos falar da bênção do esconderijo do Altíssimo e a bênção da sombra do Onipotente. O que é o esconderijo do Altíssimo? O que vem a ser o esconderijo do Altíssimo? Como eu posso me esconder no Senhor? Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós passamos a fazer dele o nosso esconderijo. Quando você confia em Deus, você faz dele o seu esconderijo. Você faz dele a sua proteção, você faz dele o seu refúgio. Quantos de nós, em meio a várias lutas, a várias
tribulações, tempestade, e no meio de toda essa tempestade, de toda provação, de toda luta, você se refugiou no Senhor, você fez dele o seu refúgio. No primeiro livro de Reis, capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 em diante, nós vamos trazer à nossa mente uma história que já conhecemos, de um dos profetas, que diz o seguinte, acompanhe aqui no telão conosco. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha o que o profeta disse: não vai chover, não choverá, segundo a minha palavra, nem orvalho vai cair. Isso o profeta falando. O versículo 2, Deus entra em ação. Diga assim comigo: Deus sempre entrou em ação. Não vai ser diferente comigo e com você. Ele sempre entra em ação. Olha o que diz a palavra: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Sempre a palavra do Senhor vem para as nossas vidas. Olha o que Deus diz: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está, versículo 3 somente, que está diante do Jordão. Olha o que Deus fez. Acabe, com sua esposa a Jezabel, mais o seu exército, traçaram um plano maligno para matar o profeta Elias. E quando Deus percebe isso, Deus fala com Elias: esconde-te, eu preparei um lugar para você. Vai, versículo 3, retira-te daqui e vai para o oriente. O oriente acabou sendo para o profeta Elias o esconderijo do Senhor. O oriente acabou sendo esse lugar que diz o Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo. O oriente, para ser mais específico, o ribeiro de Querite foi o esconderijo do profeta. Deus tem sempre um esconderijo para os seus filhos. Deus tem um esconderijo para você. O inimigo, a exemplo de Acabe e Jezabel, está aí querendo nos matar, está aí querendo nos tragar, mas Deus tem um esconderijo. Levante suas mãos para os céus e diga: Deus tem um esconderijo para a minha vida, para a minha família. Diga: o inimigo não vai encontrar a minha família, a minha casa, porque eu habito no esconderijo do Senhor. Habite no esconderijo. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Senhor, este, a sombra do Onipotente, vai descansar. Elias era um alvo de morte. Acabe queria matar Elias. Deus preparou um esconderijo. Deus sempre prepara um esconderijo para os seus filhos. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 17 de 1 Reis. Versículo 6. A Bíblia fala: e os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Irmãos, Deus sempre cuida. Deus sempre vai prover. Deus colocou o profeta no esconderijo, e Deus sempre trouxe a provisão. Não adiantava colocar o profeta no esconderijo e não prover as necessidades dele. Deus tem um esconderijo para você, e Deus também vai prover para você. Olha, ir para Querite, para o profeta Elias,
não era fugir da realidade. Eu não estou dizendo para você que você tem que fugir da sua realidade. Eu passei a vida ensinando para você que nós devemos encarar os nossos problemas, não é isso. Agora, aqui no Salmo 91 diz que existe um esconderijo do Senhor, que existe um lugar aonde o Senhor nos esconde, que existe um lugar aonde o Senhor nos guarda, aonde o Senhor nos protege, aonde Ele traz a sua proteção, e o inimigo não vai nos almejar, e o inimigo não vai nos pegar. Esse lugar é o esconderijo do Senhor. Diga: eu vou habitar no esconderijo do Senhor, o inimigo não vai me pegar. A Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele quer fazer. Mas o Senhor tem um esconderijo para você, e nesse esconderijo Ele vai suprir tuas necessidades. Assim como Acabe queria destruir com a vida do Elias, o inimigo está aí querendo destruir com a nossa vida. Mas o Senhor tem um esconderijo para a sua vida, o Senhor tem um esconderijo para a sua família. Se você habitar nesse esconderijo, você vai descansar no Senhor. É isso que nós temos que fazer. É interessante a gente notar também, quase todas as vezes que Deus está nos preparando para algo maior, quase todas as vezes que Deus está nos preparando para conquistar algo maior, para fazer coisas grandes para Ele, parece que nós vivemos a fase do esconderijo. E tem um momento da fase do esconderijo, que parece que estamos só. Sabe aquela fase que você deveria receber a visita de um amigo deveria lhe visitar? O esconderijo, a fase do esconderijo é aquela fase que nós estamos só. O Elias ficou só lá no esconderijo, só o corvo descia para trazer o alimento dele, a família não visitou, os discípulos de Elias não visitou, aliás, nem sabiam aonde ele estava. A fase do esconderijo é aquela fase que a gente se sente só. Talvez você está vivendo essa fase, ou já viveu, e se ainda não viveu e não está vivendo, prepara, porque você vai viver, porque eu creio que Deus vai te separar para grandes coisas, e todos passam por essa fase. Um grande exemplo disso é o José. O José, uma família abençoada, um dos 12 do Israel, o famoso Jacó, o filho moço, o mais moço, novo, o caçula. O José é vendido pelos seus irmãos, e começa ali na vida do José a fase do esconderijo do Senhor. Como assim, pastor? Se o Senhor está falando que aquele que habita no esconderijo do Senhor, a sombra do Onipotente vai descansar. Se o José foi vendido, ali começou o projeto, ali Deus começou a trabalhar. Deus trabalha na nossa fase do esconderijo. José foi vendido, virou escravo, depois ficou preso 13 anos nesse processo, aonde o pai de José não visitava, aonde os irmãos do José nem sequer sabia por onde ele estava. 13 anos vivendo longe da família, 13 anos sem abraçar o pai, sem beijar o pai, sem falar com a família. José viveu 13 anos longe do seio da família. O esconderijo de José passou 13 anos. E depois do esconderijo, o Senhor escondeu ele ali. E depois dessa fase do esconderijo, José se tornou governador do Egito. A fase do esconderijo é um tempo que Deus, não que Deus precisa, mas é um tempo que Deus usa para trabalhar em nosso favor. O Moisés,
criado na corte do Egito, criado como um príncipe do Egito. Nós sabemos que Moisés foi o libertador, foi o homem que libertou Israel do cativeiro dos egípcios, das mãos dos egípcios. E aí o Moisés, já numa fase da juventude dele, vê um egípcio matando alguém lá dos judeus, matando alguém que era sangue dele. O Moisés não aguentou, ele foi lá e matou o egípcio e fugiu para o deserto. A gente prega isso e não observa que essa fase da fuga do Moisés para o deserto, até o dia que o anjo apareceu, diga assim comigo: o anjo vai aparecer. Diga: o Senhor vai aparecer. Pode passar 13 anos, pode passar 40 anos, mas um dia Ele vai aparecer, um dia Ele te tira do esconderijo. Passou 3 anos o Elias lá no ribeiro de Querite, passou 13 anos o garoto, o José, para ser levantado o governador do Egito, passou 40 anos no deserto. O Moisés, talvez o Moisés até pensasse: Deus já levantou outro, Deus já está fazendo com outro, porque eu estou aqui há 40 anos. Diga assim: Deus nunca esquecerá de mim. Diga: Deus não vai se esquecer da minha vida. 40 anos o anjo apareceu lá. Moisés já tinha até casado, já tinha até filhos, e Deus falou através do anjo: levanta, volta ao Egito, que tu ainda não fez a tua missão. Você já completou a sua missão? Não? O Senhor vai aparecer. Ele sempre aparece, Ele não deixa ninguém para trás. Talvez você só está vivendo a época do esconderijo, aquela época que o Senhor nos esconde. E essa é a época que eu fico só, essa é a época que eu me sinto só, a época da prova, a época do esconderijo. É a época que eu espero o amigo chegar e me visitar, e orar por mim, falar comigo, me dar uma palavra de incentivo, e parece que o amigo não vem. Você já viveu isso? Precisando de uma palavra e o amigo não vai, aquela pessoa que você esperava não foi. Tem alguns momentos que o amigo aparece em casa, nem precisa ele dar uma palavra, é só ele sentar no sofá, te abraçar e chorar com você, você já se sente aliviado. E quando o amigo não aparece, a fase do esconderijo, Deus está te escondendo. Aquele que habita no esconderijo do Senhor, a sombra do Onipotente vai descansar. Não fique chateado porque o irmão não visitou, porque o amigo não visitou, porque o pastor não visitou, porque a igreja não visitou. Você está vivendo a fase do esconderijo do Senhor. Na sombra dele, na sombra do Onipotente, você vai descansar. O próprio Jesus foi alvo dessa fase. O próprio Jesus, Ele ficou nessa terra, nesse período do esconderijo do Senhor. O próprio Jesus ficou aqui escondido durante 30 anos. Como assim, pastor? Se batizou com uns 30 mais ou menos, começou o ministério dele. Quando ele se batiza, quando ele sai de Jordão, ele sai dizendo: arrependei-vos, porque está vindo o reino dos céus. Eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Ele entra na vila que ele morava, e o pessoal começa a dizer: que Messias? Tu é o filho ali do José, tu é o filho do carpinteiro, tu mora ali, tu é daquela família. Ele continuou, ele não parou por isso. Ele saiu dali para a região da Galileia, passou a ser chamado de Galileu, mas o ministério dele começou dos 30 para frente. Até os 30,
ele estava na fase do esconderijo do Senhor. Até os 30, Salmo 91 na vida dele: aquele que habita no esconderijo do Senhor, esse será guardado, esse será protegido. Jesus, quando nasceu, a primeira coisa que ele fez, que a família fez, que foi colocar ele no Salmo 91. Já esconderam, já teve que sair dali para o Egito. Nasceu em Belém, mas queriam matar ele. O Senhor já teve que colocar ele nessa fase, nesse lugar do esconderijo. Talvez hoje você está nessa fase da sua vida. Se você está no esconderijo do Altíssimo, não se preocupa, Deus vai suprir. Vai chegar pão, vai chegar carne na sua vida, não vai faltar. No esconderijo do Altíssimo não falta nada para você. Diga comigo: no esconderijo do Altíssimo não faltará nada para a minha vida. Não faltou nada para o Elias, não faltou nada para José. O Moisés até família constituiu na fase do esconderijo do Altíssimo. Não vai faltar nada para você. Tão somente entenda que você está passando por um processo. Tão somente entenda que é aí que Deus está trabalhando por você, e que Ele jamais esqueceu de você e jamais esquecerá de você, porque você habita no esconderijo do Senhor. O Salmo faz ênfase a duas coisas: o esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente. O que vem a ser a sombra do Onipotente? A sombra é a nossa cobertura. É a cobertura que nós temos. Olha o que diz Apocalipse capítulo 7, versículo 15. Fala sobre a sombra do Onipotente. Apocalipse capítulo 7, versículo 15 diz: por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá. Diga: cobrirá com a sua sombra. Diga: sombra é a cobertura. Diga: a sombra do Onipotente é a cobertura da minha vida, cobertura para a minha família, cobertura para os meus negócios, cobertura para a minha vida. A sombra do Onipotente vai te cobrir. É a cobertura que você tem. Todos nós precisamos de cobertura. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando eu era garoto, quando eu aprontava na rua. Não era Jesus, só Jesus que não aprontava. Aí quando eu aprontava na rua, vai lembrando da tua época também. Aí alguém olhava e falava: esse aí é o Cláudio. Que Cláudio? O filho da Maria. Quem era a minha cobertura? Dona Maria. Isso aí é o Cláudio, o filho do Jesuíno. Rapidinho a vida achava a minha cobertura. Lembrou de alguma fase dessa aí na tua vida? Seu fulano, o filho do... Rapidinho a vida acha a tua cobertura. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Ele é a tua cobertura. Você tem que ter cobertura. Diga amém. Todos nós precisamos de cobertura. A sombra é a cobertura, é aquilo que está nos cobrindo, é aquilo que está nos protegendo, é aquilo que está nos guardando. Você é filho de Deus, Ele é a sua cobertura. Seu pai é a sua cobertura. Você é crente, evangélico,
vai mudando ao longo dos tempos, né? Você é protestante, seu pastor é sua cobertura. Você é católico, o padre é a sua cobertura. Nós precisamos de cobertura. A cobertura, ela é importante. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O povo de Deus, quando saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, começou a andar no deserto, uma nuvem entrou em ação. Para onde eles andavam, a nuvem estava sobre a vida deles. Durante o dia, no sol escaldante do deserto, a nuvem estava protegendo do calor. Fora da nuvem, morte. Na nuvem, vida, proteção, cuidado. Aí à noite, a nuvem se transformava. A nuvem, a gente olha para o céu de vez em quando, vê umas nuvens. A nuvem, ela se locomovia. Israel ia para lá. Aliás, a nuvem está indo. Vamos para onde a nuvem está indo. À noite, que era um frio, é o contrário. Durante o dia, o deserto é escaldante, à noite é frio. Aquela nuvem que estava lá durante o dia, que só gerava sombra, na sombra do onipotente, tu tem que descansar, diga amém. À noite, a nuvem se transformava numa coluna de fogo, e aquecia. Ou seja, Deus cuidava de dia e cuidava de noite. Deus sempre cuidou. Deus nunca deixou ninguém assim. Ah, pastor, mas passou 40 anos. Imagine comigo, 40 anos, o Moisés lá no deserto, de repente pensando, Deus já se esqueceu de mim. Deus não esqueceu de você. Ah, mas eu tinha que fazer isso. Aí, por um erro meu, por um pecado, por uma falha, eu tive que fugir. Moisés fugiu porque matou o egípcio. Moisés fugiu. Talvez você está fugindo por causa de uma falha. Mas eu quero te dizer, quem foge é você. Deus nunca fugiu. Deus fica só nos assistindo. Eu fico vendo Deus assistindo Moisés. Deus preparando o terreno no Egito e assistindo Moisés. Olha, meu filho, matou o egípcio, fugiu. Encontrou aqui a Zípora, casou com a Zípora. Você acha que isso não estava sendo registrado nos céus? Olha, teve um filho. Moisés teve um filho. Olha o Gerson. Deus assistiu tudo. Deus te assiste todos os dias. Ele não te abandonou. Parece que você está só. É a fase do esconderijo. Ele está trabalhando em teu favor. Parece que você está abandonado. Parece que você está só. É a fase do esconderijo. Ele só está te guardando. Ele está trabalhando para cumprir o propósito dele na tua vida. Foi assim com Moisés, será com você também. Todos esses homens tiveram o momento do esconderijo e o momento aonde eles entenderam que a sombra, a cobertura do onipotente, a cobertura do Senhor é que nos guarda, que nos livra, que nos protege. Posso te fazer uma pergunta? Posso lhe fazer uma pergunta? Onde você está escondido? Onde você está escondido? Às vezes, a gente que procura um esconderijo, às vezes, de mim mesmo, com o meu conhecimento, com a minha força, eu que procuro me esconder de algumas coisas. Onde você tem se escondido? Todos os dias o Senhor descia
para discipular o Adão. Todos os dias havia uma conversa fantástica dos céus entre Deus e o Adão. Um dia Deus desceu, o Adão estava escondido. Era na sombra do Onipotente? Não, era debaixo de umas árvores. O Adão achou um lugar para ele se esconder. O Adão viu que ele estava nu, aí ficou com vergonha, se escondeu atrás das árvores. Onde você tem se escondido? Jonas, Deus deu uma missão para Jonas. Deus já colocou no seu coração uma missão. Deus já projetou uma missão para você. Não faça como Jonas. Deus mandou Jonas ir para Nínive. Jonas foi para o outro lado, se escondeu no porão do navio. Diga assim comigo: uma hora Deus desce. Diga uma hora, isso não é ruim, irmãos. Diga uma hora Deus desce. Isso não é ruim, Ele não desce para julgar. Esse descer de Deus hoje não é para te julgar. Quem te julga hoje é o diabo. A Bíblia diz que todos os dias ele te acusa. Hoje mesmo ele já te acusou. Todos os dias ele te acusa. Uma hora o Senhor desce. O Senhor desceu. O Jonas estava no porão. Aí Deus faz. Deus tem os seus modos para colocar a nossa vida no propósito dele. E ele não se preocupa. Ele não tem muita pressa. Passou 13 anos para ele levantar um judeu como governador do Egito. No processo, passou 40 anos esperando Moisés amadurecer, preparando o território. Ele não tem pressa. É uma coisa que eu quero lhe falar. E ele não desiste de você, porque você falhou ou porque você errou. O Moisés era um assassino, matou lá o egípcio. 40 anos depois, ele chega lá e diz, o anjo chega lá e diz: Moisés, bora, está na hora, bora voltar para lá, vamos fazer o que tu não fez ainda, vamos fazer tua missão. E a gente sabe que ele foi lá e fez. Onde você tem se escondido? O Jonas se escondeu no porão. O Jonas poderia estar na sombra do Onipotente. O Jonas poderia estar no esconderijo do Senhor. O Jonas, a exemplo do profeta Elias, poderia estar escondido em um lugar que Deus o mostraria, guardado, livre, protegido. Mas foi para o porão. O porão não é o esconderijo do Senhor. Se você está no porão, o que é o porão? É o lugar aonde eu decido ir. O porão é o lugar aonde eu resolvo ir. O porão é o meu esconderijo e não do Senhor. O porão é a minha decisão, é o que eu faço. O esconderijo do Senhor não tem nada a ver com o porão. A sombra do Onipotente, a sombra, ela fala de refrigério e de descanso. Era isso que o povo de Deus tinha no deserto: refrigério durante o dia, do sol, do calor, e à noite descansava, não com frio, mas descansava aquecido, porque a nuvem, ela se transformava parecia um negócio assim de Hollywood, né? Parecia um negócio, a pessoa, durante o dia uma nuvem normal, à noite uma coluna de fogo. E a coluna de fogo aquecia. Quando o povo de Israel estava no deserto, eles viveram essa fase.
pergunta hoje é: onde eu estou me escondendo? Porque às vezes eu me escondo debaixo, atrás de uma ideia que eu crio. Eu crio uma ideia e às vezes eu me escondo atrás dessa ideia. Só que essa ideia foi eu que criei, não foi Deus. E aí eu acabo me escondendo atrás de pensamento meu. Só que os meus pensamentos não estão acima dos pensamentos do Senhor. Aliás, falando de pensamento, a Bíblia diz: eu é que sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de guerra. Então é melhor comprar a ideia dele, é melhor ir para o esconderijo dele, melhor é entrar no esconderijo dele do que nós mesmos criarmos esconderijo. Adão criou, resolveu? Não resolveu. O Adão criou um esconderijo. Eva, a gente está nu, o Senhor vai aparecer, bota uma folha. Eva, vamos para de trás daquela árvore, se esconder, criar um esconderijo. Não resolveu, porque o Senhor vê além das árvores. Ele é onisciente, é onipresente, Ele está em todos os lugares. Nós precisamos estar debaixo da sombra dessa árvore. Que árvore, pastor? A árvore da vida. Ele é a árvore da vida, que gera sombra para a nossa vida, que gera refrigério para a nossa alma. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus.